Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado, querido Senhor. E mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, diante, Senhor, da Tua palavra, diante, Senhor, da Tua igreja. Ó, querido Senhor, Te louvamos, Te agradecemos. Fala através de nós, Senhor. Ó, querido Senhor, não temos capacidade, Senhor. Nossa capacidade vem de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos, abre nossos ouvidos, para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Abençoa os irmãos, abençoa cada um de nós essa noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando o livro. Nós estamos no capítulo, versículo 9 até 25. Graças ao Senhor que nós temos a oportunidade, como a gente está, por causa de falta de irmãos, profetas, nós estamos com um pouco de dificuldade de estar compartilhando os estudos no domingo, então também estou cooperando com os irmãos no sábado. Mas nós estamos orando para que o Senhor possa levantar irmãos para servir no ministério da palavra, né? Então, graças a Deus, hoje nós vamos dividir a palavra em duas partes. Marcelo fez isso semana passada e é uma oportunidade da gente poder ruminar um pouco mais, né? Como é muito versículo, a gente vai estudar hoje até do versículo, eu vou voltar um pouco no versículo que o Marcelo leu, 8, até o versículo 17. E amanhã nós vamos do 18 ao 25. Amém? Então eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias aí em Atos 12. Vamos ler junto, as irmãs primeiro, depois os irmãos, até o versículo 17. Por que a leitura da Bíblia? A gente não começa falando. Porque nós precisamos de um contexto bíblico, para quando nós iniciarmos a compartilhar a palavra, os irmãos vão saber o assunto, né? E os irmãos vão poder me julgar, tá certo? É assim que a Bíblia diz. Então, vamos, aqueles que puderem ficar de pé, aqueles que não puderem, a gente vai ler do versículo 8 até o 17. As irmãs primeiro. Disse-lhe o anjo. Cadê as irmãs para me ajudar? Disse-lhe o anjo: seguinte, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. 9. Então, saindo, não sabendo que era real, desfazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredado por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. considerando ele a sua situação, resolveram ir à casa de Maria, mãe de João, onde muitas pessoas
pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao poste do portão, veio uma criada chamada Rute, ele era. Reconheceram a voz de Pedro, não aberto e voltou. E nem o fez entrar, Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Ele lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles sabiam que iam e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Aleluia, até aqui. Amanhã a gente continua. Claro, se o Senhor permitir a gente chegar até o 17, né? Mas esse capítulo 12 de Atos, irmãos, ele é um capítulo muito importante. Porque ele vai mostrar uma série de eventos que foi, assim, na história da igreja primitiva, foi muito importante. Porque o capítulo 12, nós vamos agora partir para um outro caminho. Por que eu estou dizendo isso? Dentro desse capítulo 12, o Marcelo ele foi até o versículo 8, mas eu vou precisar invadir ainda um pouquinho a mensagem anterior, porque a gente sempre faz isso, né? É contextualizar os irmãos para a gente poder entrar no versículo 9. E muitas vezes a contextualização demora tanto que às vezes a gente não consegue nem entrar, né? Mas eu vou combinar com o Sérgio aqui, que vai compartilhar o próximo. Aonde eu parar, você continua. Tá combinado? E a gente precisa depender do Espírito Santo. Às vezes a gente prepara algo, né? 20 versículos, mas a gente só lê 2, 3, 4 e a gente não consegue caminhar. Então a gente precisa, irmãos, eu tenho aprendido isso, se sujeitar ao Espírito Santo. Existe um clique da tomada, Ezequiel, que às vezes o clique aperta, é para você. E muitas vezes a gente quer continuar, né, Sérgio? Mas o clique já foi acionado. Então a gente precisa depender mais do Espírito Santo. Irmãos, é uma luta. Porque o esforço que nós estamos fazendo com respeito ao livro de Atos é não falar o que nós queremos falar. Por isso que a gente está sempre lendo os versículos, sempre lendo a Bíblia, para que os irmãos percebam que o que nós falamos está sendo tirado das Escrituras. Então o medo, eu sinto que todos os irmãos que estão aqui, os irmãos têm receio de às vezes inferir uma coisa que não está no texto. E muitas vezes nós somos empurrados a fazer isso, por causa das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas nós precisamos ser fiel à Escritura. Por isso, irmãos, que nós estamos insistindo em compartilhar palavras positivas, que é versículo a versículo, para que a gente possa realmente desfrutar a palavra, entender a palavra, né? Então, do versículo 1 até o 4, você vai ver, o Marcelo compartilhou isso semana passada, vai falar um pouco da perseguição da igreja por Herodes. Depois você vai pegar do versículo 11 até o 5, ainda pegando um pouco da mensagem do Marcelo, vai falar um pouco da oração da igreja e o livramento de Pedro. Depois você vai pegar do versículo 12 ao 17 a incredulidade da igreja. Depois no finalzinho, que é do 18 até o 25, você vai ver o juízo de Deus sobre a vida do rei Herodes. Então esse é o assunto que abrange o capítulo 12. Mas é de suma importância nós ainda entendermos o contexto do capítulo 12. O que está acontecendo aqui? Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele do capítulo 1 de Atos até o capítulo 12, ele está narrando o ministério do apóstolo Pedro. É a história de Pedro, é o ministério de Pedro. Eu estava em casa pensando, poxa, esse livro deveria ser chamado Atos de Pedro e Paulo, porque é os dois apóstolos. Você vê ali João, vê Tiago, mas
comentário, não é sobre realmente o ministério desses dois grandes apóstolos na época da igreja primitiva. Então, quando você olha para o capítulo 12, Lucas ele vai narrar o ministério de Pedro. E quando chegar no capítulo 13, Pedro desaparece e Lucas vai começar a narrar o ministério do apóstolo Paulo. E é interessante, irmãos, que quando você olha, para esse capítulo, no contexto todo desse capítulo, você vê o evangelho saiu de Jerusalém, Lucas narrando, né? Espalhou para todo mundo e chegou a Roma. Olha que interessante isso. O ministério se expandiu, saiu de Jerusalém, alcançou vários lugares e foi até Roma. E é interessante isso, nós acompanhamos, é de suma importância, irmãos, vocês entenderem o contexto. Porque depois vocês vão compreender a mensagem que o irmão Sérgio vai trazer no capítulo 13. Porque aqui é um divisor. Nós acompanhamos o ministério do apóstolo Pedro. Nós vimos os feitos dele. Deus fazendo através de Pedro. Pedro ali em Atos 2, 3.000 é convertido. Depois no cenáculo. Depois você vê Pedro abrindo as portas para a entrada da igreja gentílica. Embora Paulo é o apóstolo dos gentios, mas quem abriu a porta para eles foi Pedro. Ali na casa de Cornélio, que nós vimos. Então você vê todo o ministério de Pedro, e Pedro continua evangelizando, continua compartilhando. E quando você entra no finalzinho, quando você vê, depois que Pedro é liberto, no versículo 17, Pedro vai para outro lugar. A pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos, e é importante nós entendermos, isso não significa, irmãos, que o ministério de Pedro se encerrou. Ou seja, Pedro foi substituído por Paulo. É o que talvez muitos aprenderam no passado. O ministério tradicional de Pedro acabou, agora entra o ministério judicial de Paulo. Onde está escrito isso? Então não existe substituição, irmão. Nós vamos ver depois, ainda contextualizando os irmãos, não está muito dentro da mensagem do capítulo 12, mas é importante nós sabermos a vida de Pedro. O que aconteceu com Pedro? Para onde foi Pedro? Porque a partir dessa porção do capítulo 12, não se ouve falar muito mais de Pedro. Mas é interessante que Pedro ainda continua aparecendo. O que você precisa entender, e nós precisamos entender, é que o autor de um livro está narrando a história de dois homens. Não significa que na real esses dois nomes não existem mais ou um substitui o outro. Os irmãos estão entendendo? É como se estivesse escrevendo um livro. Eu vou narrar a história de Pedro, o ministério de Pedro, Mateus. Agora eu vou iniciar narrando o ministério de Paulo. Por quê? Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. E Lucas foi um dos homens que viveu com Paulo nos seus últimos anos de vida. Então Lucas ele vai apresentar esses dois homens. Ele mostra o ministério de Pedro do 1 ao 12 e do 13 até o final, ele vai narrar a história, o ministério de Paulo. Mas Pedro continua nativa. Por exemplo, você vai ver lá no capítulo 15, Pedro aparecendo. Dá uma olhada para os irmãos, só para contextualizar os irmãos. Ali está acontecendo uma reunião dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. No versículo 6 do capítulo 15, fala: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: ó Pedro aí. Quem disse que Pedro sumiu? Pedro estava num concílio extremamente importante aqui do capítulo 15. Pedro estava aqui. E tem mais, às vezes Pedro só apareceu aqui, você vai ver lá nas epístolas o próprio Paulo falando de Pedro. Por exemplo, quando você vê Pedro quando estava ali em Antioquia, quando vamos ser mais fiel. Vamos abrir Gálatas 2, capítulo 2, versículo 11 e 12. Os irmãos lembram daquela cena quando Pedro ele estava comendo com os gentios? E Paulo vê chegando Tiago e aqueles da circuncisão de Jerusalém. O versículo está falando isso aí.
E aí Pedro meio ressabiado se afasta dos irmãos e Paulo repreende Pedro. Vocês percebem aí no versículo 11, está falando, quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o. Paulo falando face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando porém eles chegaram, afastou-se, separando-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então eu não vou entrar nesse detalhe porque não faz parte da mensagem, mas só para os irmãos entenderem aonde estava Pedro. Pedro estava ativo. Simplesmente Lucas está narrando a história do apóstolo Paulo, mas Pedro continua o apóstolo. Ele não foi substituído. São irmãos contemporâneos. Então não existe isso, irmãos. Eu peço para os irmãos, aos poucos nós estamos tentando ajudar os irmãos a apagar um pouco das coisas que os irmãos aprenderam. Porque agora nós estamos entrando nas escrituras e estamos vendo fatos. Contra fatos não há argumento. Então é importante isso. Então eu estou contextualizando os irmãos para que a gente possa entender que Paulo não substituiu Pedro. Lucas está narrando, vai narrar, nós estamos ainda no capítulo 12, mas na própria mensagem você vai ver o irmão Sérgio começando a falar de Paulo, das suas viagens, do ministério de Paulo. Mas Pedro ainda está atuante. Por exemplo, quando Pedro escreve suas epístolas, você vê lá para quem ele está endereçando a epístola. Olha, você vê que interessante. 1 de Pedro 1 fala assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província, na Ásia e na Betínia. Então Pedro provavelmente ele esteve em todos esses lugares. Então eles eram contemporâneos. Apenas Lucas vai narrar, a partir do capítulo 13, o ministério do apóstolo Paulo. E aí você vê depois, no finalzinho, eu achei interessante isso, irmãos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre história. Porque eu aprendi que a história, ela abre as escrituras. Porque, por exemplo, a morte de Pedro, você não consegue, tem clareza nas escrituras. O martírio de Pedro. Mas quando você olha os pais da igreja, por exemplo, Eusébio de Cesareia, no livro que ele escreveu, irmãos, eu vou fazer uma ressalva aqui para os irmãos. E isso também pode ajudar a gente, os irmãos que compartilham a palavra. E eu já falei isso na mensagem anterior, e vou repetir para os irmãos. Nota de rodapé não é Bíblia. Eu não posso pegar uma nota de rodapé e introduzir a nota de rodapé como uma teoria doutrinária, trazer uma doutrina para os irmãos. Não posso fazer isso. Tanto uma nota de rodapé como qualquer livro ou comentário dos pais da igreja é uma ajuda para você entender o texto. Para clarear, é como você ler um livro sobre o livro da Bíblia de Gênesis e você, puxa vida, aquele autor ali fala uma coisa, mas aí você vai confirmar nas escrituras. Então, nota de rodapé, qualquer texto bíblico, qualquer comentário dos pais da igreja, é algo que a gente traz para os irmãos, porque, por exemplo, quando eu vou procurar um assunto, Ezequiel, por exemplo, eu tive uma revelação. Mas, Senhor, será que o Senhor revelou só para mim? Tantos homens do passado, os pais da igreja, não revelou para eles, só para mim? E aí eu desconfio dessa revelação que Deus está me dando, irmãos. Por quê? Não revelou para nenhum homem desse na história da igreja? Você está revelando para mim? Então eu vou pesquisar. Vou ver esses homens que foram usados por Deus, vou ver esses homens que foram realmente, que garimparam as escrituras, que realmente se debruçaram em cima das escrituras. Se eu perceber que, opa, esse aqui está falando, puxa, esse aqui também, puxa, então, graças a Deus, não é revelação minha, né? Não é particular, tá certo? Então posso compartilhar com os irmãos, pesquisei nas escrituras, está dentro, é isso mesmo. Então a gente traz isso para ajudar os irmãos a entender, porque muitas vezes você lê a Bíblia e não entende, tá certo, Mateus? É assim que a gente faz. Então quando eu estou lendo para os irmãos agora esse pequeno comentário de Eusébio de Cesareia, ele diz o seguinte, ele escreveu um livro, a sua obra que é a História Eclesiástica, livro 2, capítulo 25, relata que o martírio de Pedro em Roma, durante a perseguição do imperador Nero,
Olha que interessante. Então eu preciso saber qual foi o período que esse imperador governou, porque aí então eu vou ter uma ideia de quando foi o martírio de Pedro, através da história. Então, quando nós olhamos, aí ele fala que Pedro, provavelmente, eu fui pesquisar, e será que o Eusébio de Cesareia está correto? Eu fui pesquisar vários outros historiadores, até Joséfo, de grande respeito. Realmente é isso aí. O martírio de Pedro foi entre 64 e 67, quando Nero estava governando. E pasmem, esse é o mesmo imperador que depois decapita Paulo. Por incrível que pareça, irmãos, alguns e muitos dos historiadores dizem que Paulo morreu primeiro que Pedro. Isso a gente não pode dizer, porque não está escrito na Bíblia. Mas tem alguns anos de diferença. Então Pedro ficou um pouco vivo ainda depois de Paulo, se isso realmente for verdade. Então os irmãos percebem? Pedro foi muito útil, irmãos, até o fim da sua vida. Então, voltando aqui, não significa que o capítulo 13 vai iniciar o ministério de Paulo, que Pedro ficou isolado. Não, Pedro continuou seu ministério. E é interessante isso, né? Se você volta lá para... Nós vamos ver daqui a pouco. Olha que interessante isso, Sérgio. Se você volta lá para o capítulo 12, você vai ver que Tiago foi decapitado em 44. No reinado de Antipas, de Agripa primeiro, nós vamos ver isso daqui a pouco. E o que eu gostaria de falar para os irmãos, só para a gente contextualizar. Quanto tempo Pedro viveu depois de Atos 12? Se ele morreu em 64, 20 e alguns aninhos, 21, 22, 23. Os irmãos entendem? Então, pela história, a gente consegue ter uma ideia de como as coisas aconteceram. Então, é importante isso, irmãos. Embora não seja sobre a mensagem, mas sobre Pedro. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o capítulo 12 vai encerrar o ministério de Pedro. E talvez você, algum irmão que não esteve nessa mensagem, vai pegar a próxima mensagem que o Sérgio vai compartilhar. Ué, cadê Pedro? Sumiu? Agora, outra coisa importante, ainda não entrei na mensagem, viu, irmãos? Aqui é só o contexto. Não tem problema. Se a gente só contextualizar, mas a gente continua. Mas em que situação, irmãos? Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção em aprender isso, irmãos. Em que situação a igreja estava vivendo nesse período aqui, irmãos? Qual era a situação dos irmãos aqui? Aí nós temos que voltar um pouquinho para trás, numa porção que o Marcelo leu, do capítulo 11, versículo 27 e 28, que ali, o que vai dizer esse versículo? E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágape, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias do imperador Cláudio. Mais um nome aqui para a gente ir dentro, escavocar dentro da história para saber se essa fome fazia parte desse período aqui. Esse período. Agora, é importante a gente saber quem era esse Cláudio. Não é o Cláudio de Nova Odessa, viu? É o imperador Cláudio. O nome dele era Tibério Cláudio César Augusto Germânico. Olha o nome dele. Imperador de Roma, de 41. Guardem essas datas, é importante isso, ó. De 41 a 54 depois de Cristo. Sucessor de Caio Júlio César Augusto, vulgo Calígula. Então, o imperador Cláudio, em termos geográficos, olha que interessante isso, irmãos, incluía uma grande área extensa geográfica. E aí incluía Ásia, norte da África e toda a Europa. Então, por que eu estou lendo isso para os irmãos? Olha na mão de quem a igreja estava. De homens, de líderes romanos terríveis, né? Então a igreja ela estava nas mãos desse imperador, e para piorar a situação ainda, a questão da fome. Mas nós vamos daqui a pouco saber, com respeito a isso,
Dentro desse mesmo contexto, nós vamos ver que ainda havia um pouco mais de sofrimento da igreja. Você vai ver que os irmãos, eles foram expulsos de Roma. Vamos abrir a Bíblia aí em Atos 18:2. Guardaram o nome de Cláudio, né? Atos 18:2 fala: lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Os irmãos percebem? O mesmo Cláudio. O mesmo Cláudio. Então, irmãos, o que a gente precisa entender, desde o martírio de Estevão, os cristãos estavam sofrendo forte tensão. Desde o martírio de Estevão. A igreja saiu de Jerusalém, foi para todos os cantos, chega em Roma, os irmãos são expulsos de Roma. Os irmãos percebem em que situação a igreja estava vivendo? Perseguição, tribulação, por causa desses homens, desses governantes. E nós vamos ver que a partir do versículo 1, saindo um pouco agora do contexto, né, deu para os irmãos entender um pouco o que estava acontecendo ali, né? Então, quando a gente vai entrar no capítulo 12, que vai falar da perseguição da igreja pelo rei Herodes, no versículo 1, diz o seguinte, ó, por aquele tempo, olha só, irmãos, eu sempre falo para os irmãos prestar atenção nos detalhes. Naquele tempo, que tempo? Acabamos de tempo que os irmãos estavam vivendo. 44, 46. Período que aconteceu esses fatos do capítulo 12 é 44, quando foi a morte de Tiago. Diz o seguinte, alguns da igreja, né, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para maltratarem, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. A gente vê aqui esse nome Herodes. Quantos Herodes existiu antes, durante e depois de Cristo? Geralmente, quando você olha as notas de rodapé, ela vai mostrar 3. O grande, o Antipas e o Agripa. Às vezes o Agripa 2. Mas existiram 6 Herodes. 6 Herodes na história. E é importante a gente entender quem são esses homens. E quem era o que estava vivendo esse terror aqui do capítulo 12. Não é? Olha que interessante. Isso, na verdade, Herodes era uma dinastia, irmão, né? Uma dinastia dos Herodes foi uma família de governantes da Judéia e regiões vizinhas sob o domínio de Roma. Ao todo, existiam 6 governantes principais chamados Herodes, antes e depois de Cristo. Eu vou só citar Herodes o Grande, depois a gente tem Herodes Arquelau, depois nós temos Herodes Antipas. O Herodes Antipas é aquele que decepou a cabeça de João Batista e acompanhou a morte de Cristo. Marcelo falou para nós isso semana passada. E aí você vem Felipe II. Felipe II não consta nas escrituras. Pelo menos eu procurei e não achei. Herodes Felipe II. Depois você tem o Agripa I, que é o camarada que nós vamos precisar falar um pouco sobre ele. Depois você tem Herodes Agripa II, que foi o que julgou Paulo e decapitou Paulo, lá mais para frente. Então é interessante os irmãos saberem biblicamente onde estão esses homens. Por exemplo, vou só citar, Herodes o Grande, você vê Mateus 12, 19 a 20, o Arquelau você vê no Mateus 22, 2, 22, o Antipas você vê ali em Marcos 6, 17, 29, Herodes Agripa I, Atos 12, 1, que é o que a gente vai comentar hoje, o Agripas 2, você vai ver em Atos 25, 13 a 27, o único que não aparece nas escrituras é Herodes Felipe. Agora, eu gostaria de ler uma nota para os irmãos, Flávio Joséfo. Quem era o rei Agripa I? E aí nós vamos entender todo o contexto, por que esse homem era
a favor dos judeus e por que ele era um com os judeus, ao contrário do seu avô, que era o rei Herodes, que vivia perseguindo os judeus. Irmãos, lembra disso? Ouve só o que eu vou dizer para os irmãos com atenção. O comentário de Flávio José fala assim, ó: por intermédio da sua avó, Mariana, Herodes Agripa I poderia alegar descendência judaica. Olha só isso, irmão. Ele observava escrupulosamente a lei e a tradição judaica. Um rei romano. Veja isso, irmãos. Oferecia diariamente sacrifício no templo. Irmão, isso aqui é de se espantar. Por isso que os irmãos sofriam, a igreja sofria. Porque ele tinha todo o apoio dos judeus, os líderes judaicos. Durante a festa dos tabernáculos, as autoridades judaicas lhe concediam a honra de ler em público uma passagem da lei. Em suma, os judeus aceitavam o rei como um dos seus. Herodes Agripa I estava decidido a permanecer nas boas graças dos súditos judeus, fato que o levou a perseguir os cristãos. Ele sabia como obter favor dos líderes e dos principais sacerdotes, e por essa razão contava com a colaboração deles. Esse era o homem o qual a igreja estava nas mãos. Os irmãos entendem como é importante historicamente nós entendermos o contexto? Por que esse homem perseguia tanto a igreja? Diferente do vô dele, que perseguia os judeus. E aí quando a gente entra no versículo 5, o Marcelo ainda leu para nós, que vai falar da oração da igreja e o livramento de Pedro. O versículo 5 fala... Eu estou aqui invadindo a área do Marcelo aqui, viu, Marcelo? O versículo que você leu. Eu ouvi essa mensagem hoje, desfrutei bastante hoje de manhã. Isso me deu um sentimento, um cargo. Pedro, versículo 5 fala: pois estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Eu achei interessante quando o Marcelo falou isso, sobre esse termo incessante. É o mesmo termo, Mateus, usado quando Jesus estava lá no Getsemane, que é, o Senhor, ele orava incessantemente. E quando você olha para a condição do Senhor Jesus, você vê que a oração era debaixo de quê? O Senhor estava prostrado, joelho dobrado, do seu suor saía sangue. Então essa era a condição da oração do Senhor Jesus. E o autor de Atos, que é Lucas, ele usa o mesmo termo. Ele escreve Lucas 22:44, ele fala: e estando o Senhor em agonia, orava mais incessantemente. Então o Senhor estava nessas condições, né, de oração. Agora, qual que é o meu encargo de estar repetindo o que o irmão falou semana passada? Aplicação. A aplicação prática. O que significa isso? Qual era a condição dessa oração do Senhor ali diante do Pai? O Senhor, ele estava como? Prostrado, orando incessantemente, de joelhos e com ações de graça. É interessante, irmãos, quando a gente lê 1 Tessalonicenses 5,17, eu quero só ler esses versículos para encorajar os irmãos. Diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Filipenses capítulo 4:6 fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Irmãos, preste bastante atenção nisso. A oração fervorosa da igreja teve um papel fundamental na intervenção de Deus. E quando a gente vai para o versículo 6 ainda, dentro da mensagem do Marcelo, eu queria que os irmãos lessem novamente para mim o versículo 6, por favor, de Lucas, de Atos 12.
acorrentado com duas cadeias, seja delas agora. Irmãos, olha só o detalhe, tá? O Marcelo mostrou isso para nós semana passada, mas só quero reiterar. Versículo 6, no finalzinho, fala assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Aqui há um pouco de contradição com as versões bíblicas. A King James atualizada, por exemplo, diz que não era no mesmo dia, é no dia anterior. E não é. Por que não é, irmão? Porque nós esquecemos que o calendário judeu, a partir das 18h01, já é o outro dia. Então, nesse caso, a versão João Ferreira de Almeida é a que está mais exata. Foi no mesmo dia, na mesma noite. Então, 18h01, Pedro dormiu e depois da Páscoa, Pedro iria ser morto. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Que é importante os detalhes. Por que isso? Quanto tempo dura a Páscoa? Percebam, Agripa, o rei Agripa, ele não quis matar Pedro antes da Páscoa. Porque Pedro era o líder, irmão. Ele não queria causar uma revolta. Você percebe que é a mesma coisa que Antipas fez com Cristo? Parece que ele quer repetir a mesma cena. Não, esse aqui a gente mata, mas esse outro não. Vamos guardar ele, porque depois da Páscoa nós vamos apresentar ele publicamente. E aí com isso ele vai ganhar apoio dos judeus. Mas por que é interessante, irmãos? Isso significa que a igreja estava orando durante 7 dias. Incessantemente, a igreja estava orando 7 dias. Isso não é maravilhoso? Agora, o que é mais interessante, irmãos, é que eu estava até conversando com a Rafa hoje, ele falou: nossa, será que Pedro era sanguíneo mesmo? Porque aqui ele pareceu tão fleumático, não é? Pedro, ele estava completamente pacífico. Ele não se precipitou. Ele estava tranquilo, dormindo. O Marcelo falou isso conosco semana passada. Ele estava despreocupado, não estava alvoroçado, irmãos. Descansando. Olha só que interessante isso aqui, ó. Pedro permaneceu em paz, mesmo sabendo que seria sua última noite de vida. Ele sabia que seria sentenciado à morte no dia seguinte, mas não se desesperou. Presta atenção nisso aqui, irmão. Deus poderia ter feito o quê? Deus poderia ter feito com que o anjo arrancasse Pedro da prisão no primeiro dia. Deus tinha poder para fazer isso, mas Deus não fez isso. Qual a aplicação que a gente pode aplicar nesse sentido? Às vezes o livramento de Deus, irmãos, ele só vem na última hora. Às vezes o livramento de Deus, ele vem na última hora, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Os irmãos percebem como isso é maravilhoso? Há uma ligação entre a igreja e Deus quando estamos orando com os joelhos dobrados. Pedro foi libertado pelo anjo de Deus, mas em resposta à oração da igreja. Pedro foi libertado por um anjo de Deus, mas em resposta à oração da igreja, incessantemente durante 7 dias. Desfrutei disso, Marcelo falando semana passada. E aí o último versículo que o Marcelo leu para a gente, que eu vou entrar na mensagem daqui a pouco, versículos 7 e 8, lê para mim rapidamente, irmãos. Então as cadeias caíram das mãos.
Disse-lhe o anjo: Siga-te, causa essa parte. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue. Puxa vida, irmãos, olha para isso aqui. Desfrutei muito, Marcelo, compartilhando isso semana passada. Qual a aplicação aqui? Eu quero pegar os versículos que o Marcelo leu semana passada, que esses foram os últimos versículos. Qual a aplicação? Irmãos, o extraordinário Deus faz. Diga assim comigo, repete: o extraordinário Deus faz. Mas o ordinário nós temos que fazer. O que Pedro não pôde fazer, o anjo fez. Os irmãos perceberam? O que Pedro não pôde fazer, o anjo fez. O que Pedro pôde fazer, o anjo não fez. Por que isso, irmãos? Deus não pode fazer tudo? Deus ordenou para ele, ó, vista tua roupa, calça as sandálias, e Pedro assim o fez e disse-lhe, ainda o anjo, põe a tua calça, a tua capa e segue-me. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que você precisa fazer. Percebam uma coisa, irmãos, somente Deus pode fazer o extraordinário. Nós íamos cantar um hino hoje e não conseguimos cantar. O meu Deus é um Deus dos impossíveis. Os irmãos conseguem entender? Deus é Deus dos impossíveis, mas e o possível? Ele também é Deus, mas o possível você pode fazer. Amém? O possível você pode fazer. Por que eu estou dizendo isso? Em Lucas capítulo 1, versículo 37, eu quero ler para os irmãos rapidamente, a título de encorajamento. Portanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. É quando o anjo apareceu para Maria, os irmãos lembram? Aí Maria, ouvindo isso, disse, diante disso, declarou Maria, eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida, o anjo partiu. Isso não é tremendo, irmãos? Os irmãos tocaram semana passada na importância da oração. Na importância de nós orarmos incessantemente. E nós vamos entrar numa parte agora que ainda pega, já saindo um pouco da mensagem da semana passada, do versículo 12 até o versículo 17, eu vou pular um pouco aqui, versículo 9 e 10 ainda está dentro do contexto da liberdade de Pedro, mas quando você chega ali no capítulo, versículo 12, aqui, irmãos, vai falar da incredulidade da igreja. É importante nós percebermos isso. Muitas vezes, nós oramos, mas não cremos quando Deus responde. Não cremos quando Deus manda a resposta. E aí quando a gente lê o versículo 11 e 12, os irmãos lê para mim, por favor, versículo 11 e 12. Então ele caiu em si e disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de todas as expectativas do povo judaico. E aí, quando Pedro chega ali naquele lugar, estavam a congregação toda em oração.
Pedro sabia, irmãos, que os irmãos estavam orando. Pedro foi lá para contar a bênção para eles, para mostrar para eles que Deus responde às orações. Pedro foi para lá com esse intuito. Eu vou lá ver os irmãos estão orando por mim. Eu vou lá mostrar para os irmãos que aqui, eu estou aqui. Vocês oraram, Deus respondeu. E eu me lembro de 2 Crônicas 7,15. O que fala esse versículo? Estarão abertos os meus e atentos os meus à oração neste lugar. Era o que estava acontecendo ali. Os olhos de Deus estavam abertos e os ouvidos estavam atentos à oração que eles estavam fazendo naquele lugar. Isso não é rico, irmão? Agora, a gente pode perguntar assim, né? Aqui, o meu sentimento é aplicação prática. Aplicação prática. Suas orações são respondidas? Vou deixar um tempo para os irmãos pensarem. Suas orações são respondidas? Você pode pensar, irmão, as minhas orações não são respondidas. Receber resposta de oração, irmãos, é um direito básico do crente. No momento em que somos salvos, Deus nos dá o direito básico de pedir a Ele e de ser ouvido. É você que está falando isso, Emerson? Não. Vamos abrir a Bíblia aí, João 16, 24. Leiam para mim esse versículo, por favor. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Será que a Bíblia está errada? Será que a Bíblia está errada? Mas as minhas orações não são respondidas, irmãos. Tem alguma coisa errada com as Escrituras? Hein, Mateus? Vamos entender, diante das Escrituras, por que nossas orações não são respondidas? Vamos deixar que a Bíblia responda? Vamos deixar que Deus fale conosco? Eu só estou aqui como um canal, irmãos. Mas é a Bíblia que está dizendo, até agora tem pedido em meu nome. Pede e você vai receber. Ou eu estou lendo errado? E tem mais, o que acontece? Quando pedimos, olha o versículo que maravilhoso. Em nome dele, além de recebermos, nossa alegria também é completa. Além de receber resposta de oração, nossa alegria é completa. Tem uma coisa errada com esse versículo. Péssimo. Se oramos e Deus não responde e nem ouve nossas orações, algo está seriamente errado com a Bíblia. Não, algo está seriamente errado comigo. Irmão, eu estou falando isso para os irmãos, mas para mim, eu ganhei muito isso. Todos os cristãos devem ter experiência de Deus de resposta de oração. 2 perguntas nós devemos fazer e a Bíblia vai responder. 2. E a Bíblia continua certa, não está errada. Viu, Luiz? Irmãos, eu quero encorajar os irmãos aqui, não quero desanimar os irmãos. Não é esse o meu sentimento. A Bíblia às vezes pode nos expor. E aí o nosso coração precisa ser aberto e iluminado. Puxa vida, Senhor, então agora eu sei. Porque a palavra de Deus está aberta me dizendo, o irmão está lendo a porção das Escrituras. 2 perguntas. Nós sabemos orar como convém? Sim ou não? Ezequiel. Está uma interrogação aí não, né, irmão? Nós sabemos orar como convém? O que a Bíblia diz?
Paulo fala isso lá em Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Nós somos fracos. Diga assim, nós somos fracos. Nós somos fracos. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quem ora é o Espírito Santo. Você é apenas aquele que fala, que tem a boca, mas o Espírito Santo precisa agir em você. Porque ele está aí dentro gemendo. Primeira pergunta, nós sabemos orar como convém? Não. Então não é problema da Bíblia. Não é problema das Escrituras, Sérgio. Porque Deus não responde minhas orações, irmão. Você está enrolando aí. Nós precisamos ler as Escrituras, irmãos. Errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. A vida está na Escritura. Nós vamos voltar para as Escrituras. Segunda pergunta. Deus tem ouvido e respondido nossas orações? Aí é com você. Deus tem respondido e tem ouvido as minhas orações? O que a Bíblia diz, Emerson? Nós acabamos de ler. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, só assim, eu vou ouvir as orações que se fizer nesse lugar. E vou sarar essa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter e me buscar, então eu vou ouvir. Eu vou perguntar de novo para os irmãos. Deus tem ouvido as minhas orações e tem me respondido? Agora, existem condições nas Escrituras para as orações serem respondidas. O irmão sabia disso? Olha só esse pequeno texto aqui, esse pequeno comentário. Na Bíblia, há muitas condições para se obter resposta de oração, mas apenas algumas são básicas. Cremos que, se entendemos as condições básicas, nossas orações serão respondidas. Irmãos, é entender as coisas básicas. Nossas orações vão ser atendidas. Quais são essas coisas básicas? Anota aí. Anota no seu. Saber pedir. Saber pedir. Mateus 7,7 fala assim, ó, pedir e vos será concedido. Eu acho que eu estou lendo errado aqui. Aqui, irmãos, é o Senhor no Sermão do Monte, é o próprio Senhor Jesus falando. Pede e você vai receber. Busca e você vai encontrar. Bate e a porta vai se abrir. Significa que se eu pedir, minha oração será concedida. Se eu buscar, eu vou encontrar. Se eu bater, eu vou abrir. Segunda coisa básica. Pedir e não receber. Eu preciso saber disso. Por que eu não recebo? Por que eu vejo Deus abençoando tantas pessoas e eu não? Uma coisa, irmãos, é importante nós sabermos. A soberania de Deus. Por que, irmão, Deus matou Tiago e deixou Pedro vivo? É a soberania de Deus, meu irmão. Ele também foi morto, só um pouquinho depois. Não queira, irmãos, inferir na soberania de Deus. Faça a sua parte, eu faço a minha. E aí nós vamos ser ambos abençoados.
Amém? Agora, segunda coisa básica, pedir e não receber. E aí a gente tem que ir para Tiago. Tiago 4,3, o que diz esse versículo? Lê para mim. Agora, é importante eu ler esse comentário aqui para os irmãos para entender esse versículo. O significado de pedir mal, neste contexto, está relacionado à motivação egoísta por trás dos pedidos feitos a Deus. Tiago está ensinando que Deus não concede pedidos que são feitos com intenções erradas. Essa palavra pedir mal, você vai ver que no original aí, é pedir erradamente. A ênfase está na necessidade de uma fé genuína que se manifesta em atitudes corretas e um relacionamento sincero com Deus. Quando alguém com intenção egoísta, sem considerar o propósito divino, está pedindo de maneira errada. Isso é pedir mal. Vamos dar um exemplo? O que é pedir egoístamente? Irmãos, é para benefício próprio. Eu vou dar um exemplo, por favor, não se espante, tá bom? Minha mãe está enferma no hospital, doente, acamada, cheio de dor. Mas eu sei que quando ela sair do hospital, ela vai vir para minha casa, vai dar problema. Meu Deus, o que eu vou fazer? Então a oração que você está fazendo é para curar sua mãe, é para livrar sua mãe da dor, ou é para livrar você de problema? Vamos pensar? Vamos pensar na nossa oração egoísta? E aí nós vamos começar a entender o porquê que Deus não responde nossas orações. Eu não tenho intimidade com Deus, eu não tenho comunhão com Deus, eu não leio a palavra, eu não estou em comunhão com Deus, não tenho intimidade. Como que Deus vai responder minhas orações? E aí aparece uma necessidade, do nada você vai aos pés do Senhor. É o contexto aqui de Tiago, irmão. É você pedir para o seu bel prazer. Eu estou pedindo, Senhor, uma oração, mas para me livrar de problema, não é para curar a pessoa. Irmãos, isso é terrível. Meu filho está na cadeia, preso. Senhor, liberta meu filho, mas Senhor, né? Ele vai sair de lá e vai vir para minha casa. Eu vou ter que ficar com o presidiário. E agora? Então a sua oração é para o Senhor realmente libertar seu filho da prisão, ou para o Senhor livrar ele da sua casa? Mandar ele para algum lugar, para um asilo, qualquer canto? Irmãos, é sério isso aqui, amados. Por que os irmãos em oração, 7 dias orando incessantemente, ali está falando que a congregação estava ali, todos os irmãos orando, e Deus então responde e liberta Pedro de uma maneira extraordinária. Amém. O que livrou Pedro foi um anjo de Deus, mas foi através de resposta de oração. 7 dias orando. Quanto tempo você gasta em oração? 7 segundos? 7 minutos? 7 horas? Já está exagerando antes. Às vezes o irmão está orando 15 minutos e fala: meu Deus do céu, gente, esse irmão não para de orar. E o Senhor está ali usando o irmão. Isso é ou não para a gente, irmãos, fazer uma reflexão? É ou não para nós fazermos uma reflexão? Agora você entende por que Deus não responde nossas orações? Eu preciso ter mais intimidade com Deus. Eu preciso parar de ser egoísta. Eu preciso ter mais comunhão com Deus.
Eu preciso me achegar ao Senhor. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa. A gente ora à noite. 5 minutos? 3 minutos? Não sei. Como, irmãos, que nós queremos que Deus abençoe nossas vidas, nossos pedidos de orações, nossas necessidades, se nós não temos comunhão com Deus, se nós não temos intimidade com Ele? Eu vejo tantos irmãos sofrendo, tanta coisa acontecendo na vida dos irmãos. Eu falo, Senhor, será que, o que está acontecendo, Senhor? Claro, tem a soberania de Deus, nós vamos entender a soberania de Deus, irmãos. Mas, irmãos, o erro está em nós, não está em Deus, nem na palavra. Você tem que ser pertinente, persistente, até que Deus responda. Não sair do pé dele até que ele responda. O grande problema, sabe o que é, irmão? Que nós desistimos. Deixa pra lá. Eu orei o quê? 1 hora? Eu estava considerando diante do Senhor, sabe, irmãos? Nós cancelamos nossa reunião de oração na igreja, por causa da pandemia. Igreja em Nova Odessa não tem reunião de oração. E o que nós fizemos? Para não ficarmos sem orar. Irmãos, os irmãos percebem aqui, o que eu quero mostrar para os irmãos, é que a oração coletiva é diferente de uma oração individual. A igreja orando é uma coisa. Aqui o que estava acontecendo era que a congregação estava em oração. Pedro então foi liberto porque a congregação inteira estava de joelho dobrado, talvez, orando a Deus para que Deus libertasse Pedro. E o que nós fizemos? Irmãos, lembra na pandemia? Irmãos, por causa da pandemia, então nós voltamos à reunião de casa, vamos dividir a reunião de casa. Meia hora a gente faz oração e meia hora a gente reúne, tem comunhão de grupo. Não sei se os irmãos estão fazendo isso. Talvez, irmão, não precisa ter comunhão. Irmãos, na reunião de hoje, os irmãos estão ali, ó. Leve esse encargo. Irmãos, vamos orar, irmãos. Vamos ler o versículo, mas vamos gastar um pouco mais de oração, irmãos. E aí você conversa com os irmãos na comunhão, irmãos, tem necessidade? Vamos dobrar o joelho aqui, eu vou dobrar junto com você, irmão. Vamos orar pela sua causa. E crê que Deus pode fazer, irmãos. O grande problema também é que a gente não acredita. Você pede, mas já sabendo que não vai responder. Deus não vai fazer. Porque você já está cansado. O seu tempo não é o tempo de Deus. O anjo libertou Pedro no último dia. E Pedro estava, tranquilo na prisão. Você vai ficar tranquilo? Seu amigo acabou de ser decepado, acabou de ser cortado a cabeça, e você foi jogado na prisão, sabendo que você vai morrer também, você está tranquilo, dormindo. Quem é que dorme, irmãos? Quem é que dorme diante de uma situação dessa? Fala para mim. Vamos voltar para Atos. Vamos voltar para Atos. Misericórdia. Os irmãos, lê do versículo 13 até o 17 para mim, por favor. Quem era, e conhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar. Ajudou, porém, para espiar, e Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar: então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram afoitos. Senhor Jesus, depois que eles souberam e viram Pedro, né?
Nem viram, mas só a notícia. Essa menina tá louca? Ô, querida. Foi o anjo que apareceu. Bom, você sabia que, só contextualizando os irmãos, no período antes do Novo Testamento, no período que a gente fala os 400 anos, que a gente não vê ali profetas, os judeus tinham o costume de ir até os anjos, no lugar dos profetas. Eles usavam os anjos porque eles não tinham profetas. Então eles tinham esse costume, esse vício de anjo, por isso que hoje a gente tem como é que é esse termo de... Exatamente, essa crença que todo mundo tem um anjo da guarda. É baseado mais ou menos nisso aqui, que é uma prática que veio desse período. E aí quando ela falou, é o anjo de Pedro. Você está entendendo? Não, você está louca. Eu passei por uma experiência semelhante, eu insisto em falar isso para os irmãos. Os irmãos oraram por mim aqui, eu fui curado do estômago. No mesmo dia, no dia seguinte, na semana que passou, o irmão chegou para mim e falou: irmão, não é melhor você fazer um outro exame? Para verificar realmente. Eu falei: puxa vida, irmão, você não crê? Aquilo me deixou tão para baixo, sabe, irmãos? Aquilo me deixou tão mal, porque eu recebi resposta de oração que fui curado. Eu fiz o exame e não deu nada. O irmão falou: irmão, não é melhor você fazer ainda um terceiro, né? Eu falei: rapaz, se eu tivesse aqui um cabo de vassoura, eu teria dado na tua cabeça, né? Mas eu estou brincando assim com os irmãos, mas não é isso aqui? Pedro apareceu ao vivo. Vocês estavam orando, Marcelo, 7 dias ali, aí Pedro aparece. Olha a nossa resposta de oração aí. Aleluia, glória a Deus. Não era isso? Aleluia, eles deveriam orar mais, irmão. Mas parece que a gente só percebe, acho que a gente só percebe depois que a bênção chega, depois de bastante tempo, né? O Marcelo falou isso semana passada. Irmãos, que Deus, Ele tem misericórdia de nós, né? Quero ler só um versículo para encorajar os irmãos. Deus, Ele sempre nos surpreende, irmãos. Diga assim: Deus sempre nos surpreende. Diga assim, ó, além de Ele fazer no tempo dEle, Ele também faz mais do que pedimos. Aonde está escrito isso, Anderson? Efésios 2:21 fala: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Aleluia. Deus precisa responder às nossas orações. Na verdade, Deus responde. Nós precisamos entender, mudando aqui a pergunta, que Deus responde nossas orações. Não desista, irmãos. Continua insistente. Continua persistente. Até que Deus te mostre algo. Até que Deus responda às suas orações. Peça ajuda. Mas não desista. Amém? Aleluia. Jesus é o Senhor. Semana que vem nós vamos falar amanhã, sobre o juízo de Deus sobre a vida do rei Herodes. Nós vamos ver que esse homem começou cheio de pampa, e o final, nós vamos ver que o final dele vai ser cheio de verme. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pode fazer pequenos grupos e ter um pouco de comunhão.